Olá, amigos da TV Rondon Canal 5, muito boa noite. Eu sou o Nosso Júnior, estamos começando por aqui mais um programa Ponto de Vista neste domingo, dia 24 de abril de 2011, domingo de Páscoa. Espero que você tenha tido aí um excelente feriado, né? Junto com o final de semana, nós estaremos conversando aqui com meu amigo professor João Edson, analista político, colocar em dia aí aquilo que tem acontecido de mais importante, né, os principais setores da nossa sociedade, uma questão principalmente política, administrativa, de relacionamento, de costumes, enfim. Boa noite, Onofre, boa noite aos telespectadores. Começar desejando uma boa Páscoa mesmo, já no final de domingo, de Páscoa. Né? Final de Páscoa, a todo mundo, a toda a população. O que ocorreu? A comissão, ela concluiu as suas atividades, né? Faz o projeto, quase um pré-projeto, né? Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para análise. O Sarney fez uma coisa muito interessante do ponto de vista da organização, da articulação dessa comissão. Ela é uma comissão de quase notáveis do Congresso Nacional, de senadores, né? do Senado Federal. Criou-se uma comissão de notáveis, contando lá dentro 2 presidentes, com ele 3. Nós tínhamos nessa comissão o Itamar Franco, o presidente Collor, e o voto de Minerva, que era o 16º, no caso, como voto de Minerva, do próprio Sarney, também ex-presidente da República. E outros congressistas de destaque nacional. Entre eles, Pedro Táxi aqui. E de Mato Grosso, entre eles, o senador Pedro Táxi. Justamente para criar uma ideia de reforma que ela não seja tão mexida. Porque qual que é o grande problema que nós teríamos? Como o jogo de interesse é muito grande, é uma ideia de reforma eleitoral, estou chamando de reforma política, eu prefiro chamar de reforma eleitoral, embora eu venha chamando costumeiramente reforma eleitoreira, na realidade. Né? Ou remendo eleitoral. Um remendo, alguma coisa assim, para dizer que foi feito alguma coisa, precisa justificar para dar uma fatores, satisfação, né? à sociedade. O grande problema é que o Congresso Nacional é o mais interessado nessa reforma, porque serão diretamente os beneficiados, ou seja, quem detém poder, como manter seu poder. Ou seja, são os principais interessados, ou a favor da reforma, ou contra a reforma. Isso. Ou seja, ou uma reforma para que não haja reforma. Ou uma reforma para não reformar coisa nenhuma. Exatamente. Então o que ocorre? Se for ao Congresso, se for à plenária, um texto que não tem esse respaldo desses notáveis, que não tem esse peso das lideranças políticas, o texto não caminha. Porque o jogo de interesses e os interessados são muitos. E há uma divergência nessa relação de interesses. Porque hoje nós temos uma disputa muito grande entre os grandes partidos e o grupo dos partidos pequenos. E dentro desses grandes partidos, grupos pequenos, existem as divergências partidárias. Então hoje nós não temos no Brasil um único partido considerado grande que ele seja convergente para uma ideia de governo, de Estado, de união. Existe lá divergência porque os interesses individuais são maiores. Se a gente pegar aí o PSDB, PMDB, o DEM, o PT, todos eles são cheios de rachas, são cheios de trincaduras, né? Porque são grupos distintos ali dentro. Se nós pegarmos o dentro bloco... do PT a gente chama de facção, né? Nos outros partidos a gente chama de racha, de grupo, uma série de coisas. Né? E se pegarmos os partidos pequenos, chamados nanicos, que formam uma outra bancada, também há uma divergência muito grande, que eles vão de um extremo ao outro. Então o jogo de interesse... De acordo com a conveniência. Porque na realidade, essas uniões, elas se estabelecem em função do processo eletivo, mas ela não se dá posterior ao processo da eleição. Posterior à eleição é maior o interesse individual de cada estado, de cada município, de cada grupo, e dentro dessas microunidades, o interesse individual de cada dono de partido. Porque o Brasil ele se especializou em os partidos políticos possuírem donos. Então, cada partido político, em cada município, em cada estado, o mesmo na União, ele nasce sempre com um dono, ele tem um proprietário. E esse partido novo que está surgindo, já surge também com o dono? Já surge com o dono, é o Kassab? Né? Tanto que a sigla do partido está sendo substituída pelo partido do Kassab. É mais fácil você, em qualquer roda de discussão política... Não é PSD. Não é PSD. Você diz assim, o partido do Kassab. E aqui em Mato Grosso também já ficando conhecido como o partido do Riva. Ou seja, o partido não surgiu, ele está na discussão, ele está na prévia da discussão. Não há o partido ainda, mas já há o proprietário desse quinhão da política brasileira. Essa ausência... E aí, Onofre, tem uma coisa que eu venho falando costumeiramente, e não é só no sentido de fazer crítica, eu quero que seja no sentido didático.
para que nós brasileiros nos acordamos um pouco para isso. A gente fala muito, principalmente no processo eletivo, quando são eleitos as pessoas que a gente não gostaria que fosse eleita, dizer assim, o eleitor é um analfabeto político. Eu queria dizer que não só o eleitor é um analfabeto político, os nossos políticos também são analfabetos políticos na sua generalidade. Por exemplo, a democracia, sendo um país que se diz presidencialista, mas com um regime, uma constituição parlamentarista. Pois é, aí entra uma questão... Será que aí não existe uma grande confusão? Tem uma brincadeirinha que eu faço, que ela é extremamente séria, né? Que o nosso sistema é presidencialista, mas a Constituição é parlamentarista. Mas os nossos governantes são monarquistas, porque eles, estando no poder, se julgam reis e passam a tomar uma série de atitudes, inclusive a sua família parece a família real, porque manda na polícia, manda em todo mundo. E juntando tudo isso, pode ser qualquer coisa, menos república. Menos república. Você perde a ideia da res pública, ou seja, daquilo que é público. Né? Quando eu falo em ampliação da democracia, o que aconteceu? A Constituição brasileira foi criada no desespero da saída da ditadura militar. Era um desespero ali. Existia um fortalecimento enorme das correntes sindicais. Então, ela é criada em cima da ideia dos partidos trabalhistas europeus. A busca da garantia, tá? E não estou negando isso. Teria que a ser época da Lech Walesa na Polônia. Exato. Influenciou aqui, muito forte a questão da CUT, né? Um peso muito forte. Os movimentos da igreja voltados para a teologia da libertação com um peso enorme, né? Também foi um peso uma disputa com o início, veja bem, não era ainda um Brasil, uma organização rural e tinha um movimento tímido ruralista na época encaminhado pelo Caiado. UDR. Isso. União Democrática E o presidente era o Ronaldo Caiado. Ele foi candidato a presidente da República. E foi candidato a presidente. Em 89. Talvez na eleição mais democrática e mais louca que o Brasil teve, né? Opções. E mais empolgante, né? Mais empolgante, porque a gente não sabia o que era aquilo, estava voltando. Eu, por exemplo, a primeira eleição que eu votei para presidente foi essa. Né? Eu também. E foi a que eu achei assim, mais ideológica de todas as que eu já... Exato. E olha que eu já estou aí beirando meio século de vida. Eu também. E a primeira eleição que eu voto presidente é aquela. Mas ela tinha opção. Você tinha o Lula, tinha o Paulo Maluf, você tinha o Ulisses Guimarães, tinha o Orestes Quercia, tinha o Ronaldo Caiado, Mário Covas, o próprio Collor que elegeu e tantos outros, Marronzinho. Aquele do PTB lá. E assim, era um número enorme, né? Brizola disputando, muito forte, né? Então foi uma eleição... Foi uma festa. Quem não se lembra, a política é a arte de engolir sapo. Exato, criado. E o meu é barbudo. E o meu é barbudo, quando o Brizola tem que se aliar ao Lula no segundo turno, né? Então veja bem, era uma festa política, uma festa democrática. Não, e era o Jânio Quadros. Exatamente, houve uma empolgação. Os mais jovens não sabem o que é isso, era uma empolgação que a gente vinha. Tudo era proibido, de repente tudo permitido. No auge disso, cria-se a Constituição, vem a eleição e infelizmente, nós temos a infelicidade de se eleger, naquele dado momento, um louco justamente para fugir dos velhos políticos, que era o Collor. Salvador da Pátria. Entrou com a ideia de Salvador da Pátria, um cara Caçador jovem, de Marajá. E ao chegar na presidência da República, infelizmente, usar um jargão popular, enfia o pé na jaca, não dá sustentabilidade, mas o país não volta atrás, aí vem as benéfias do Brasil conseguir se unir, até pelo medo, naquele momento houve uma união. Mas até na loucura dele teve alguns acertos, né, professor? Eu acho que o grande beneficiário daquela loucura dele foi o Fernando Henrique Cardoso, que liderou um grupo que assumiu a presidência através do Itamar Franco. O Itamar Franco ninguém sabia quem era. Assume naquele dado momento, dá-se essa ideia de esse crescimento no Brasil. Veja bem, não foi um planejamento, foi uma improvisação. A quebra da reserva de mercado, por exemplo. Mas entenda que foi uma improvisação. Foi. Não foi um plano de governo. Não. O que eu falo, isoladas. Exato. O que eu falo hoje, chegou a hora de nós pensarmos como nós vamos estar em 2020, 2030, 2040, 2050. Nós já temos condições de fazer planejamento. Para o telespectador entender didaticamente, né, é a mesma questão. Se você recebe dinheiro só para pagar as contas, para comer, a luz, tá, você não tem como fazer planejamento. Você não tem que administrar, você não tem... Você fala, não tem perspectiva nenhuma. Exato, mas se você tem reserva de mercado e tem mercadoria para começa vender, a ter, como acontece, né? Você pode planejar, se você quer ampliar a sua casa, quer comprar carro, uma série de coisas. Nós chegamos no momento do país, no momento econômico, muito interessante, que nós já podemos planejar. Eu sempre coloquei que existe quatro Mato Grosso dentro do estado só. Existe o garimpeiro ainda
Aquele Mato Grosso ainda ligado ao velho garimpo, aquele garimpeiro nordestino que migrou para Mato Grosso. Estão nas cidades tradicionais de Mato Grosso. Essas cidades, com o tempo, elas tiveram empobrecimento. Existe um outro Mato Grosso, que é o inverso desse, normalmente povoado por sulistas, sojicultores. Existe uma Cuiabá em desenvolvimento, onde mistura todas essas diversidades culturais, e existe um entorno de um poder, que é o quarto Mato Grosso, ou talvez o primeiro, de um poder antigo, enraizado, que se intitulou dono do Estado e dono de toda essa estrutura. Esses 4 ambientes políticos de Mato Grosso, hoje eles não se congregam. E um ambiente se sobrepôs o outro não pela densidade eleitoral, sobrepôs o outro pelo poder financeiro. Então, o que ocorreu? O que manda hoje em Mato Grosso, a administração mato-grossense hoje, ela é oriunda do maior poder financeiro mato-grossense. Esse governo do Estado não tinha uma visão estadual. E esses outros 3 Mato Grosso ficavam abandonados, ficavam desprezados. Esses outros 3 Mato Grosso não recebiam o apoio do governo. Daí que vinha a ideia de divisão. Exatamente, daí veio uma série de coisas, tá? Fazendo uma analogia aqui, o filé ficava aqui e a ossada que sobrava a gente distribuía aí pelo interior do Mato Grosso. Eu falo isso porque eu conheço 136 municípios de Mato Grosso. Quando eu falo conheço, porque eu já posei nesse município, já conversei com a população desse município, eu transito por lá. Que a Gecopa não crie um reduto excluso de Cuiabá. Um gueto. Um gueto. E cria um corredor do aeroporto até os hotéis, até o estádio, e coloque tapume para esconder o resto da cidade, como ocorreu na África do Sul. Tem muita coisa que não passou da África do Sul no Brasil. Algumas emissoras, principalmente de TVs por assinatura, que tinha equipe, mostraram isso. A própria Joanesburgo, onde existia painéis, um tapume, onde a população não poderia ultrapassar para o quê? Para o mundo internacional que estava ali não visualizar aquela miséria que existia em Joanesburgo. A gente tem que tomar um certo cuidado, e aí volta a velha discussão. A função da Gecopa não é gestar, a função da Gecopa deveria ser fiscalizar e planejar. Isso não está sendo feito. Está passada a função de gestar para a Gecopa. Quem tem que gestar isso seria o prefeito, seria o governador. Eu, João Edson, acho que está tudo errado. Tomara que eu esteja errado, para o nosso bem, inclusive para o meu bem, para o bem da cidade. Mas eu acho que está tudo errado. Bom, professor, para finalizar, nós temos uma pesquisa aí do IBOP sobre o grau de confiabilidade e credibilidade da população em relação às instituições, né? E nós temos aí, é uma lista um tanto quanto extensa, mas nós temos aí o topo e nós temos o rodapé. Os piores e os melhores. Melhores e piores. Vamos ao top 5 dos piores, por exemplo. Piores. Quem são os piores hoje? Partido político. A instituição menos confiável pelo Brasil. Menos confiável. Né? Depois do partido político vem o Congresso Nacional. Também. Está na mesma coisa. Tem a ver com político também. Exatamente. Depois vem os sindicatos. Também tem a ver com política também. Né? Depois disso vem o sistema público de saúde. Política tem a ver com também. político, depois o sistema eleitoral. Também político também. E por surpresa, depois vem o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Que também está ficando muito político. Está ficando muito político também. Técnico, né? E depois vem o governo da cidade. Ou seja, se nós pegarmos aqui os 7 primeiros, está na política. 7 piores. 7 piores. Né? Os 7 primeiros do rabo para frente. De baixo né? para cima. É um negócio terrível isso. Aí alguém pode falar assim, mas não é uma contradição? Esses caras são eleitos pela população. É verdade. É eleito pela população. Mas a pergunta vem, coitado da população, coitado do eleitor. Os que são candidatos a essas vagas, com certeza são piores do que estão aí. Agora, não venha hoje um político dizer assim, isso é injusto, porque a imprensa cria isso, cria aquilo. A imagem da instituição está ligada à imagem do gestor. Está ligado à moral do gestor, está ligado à ética do gestor, mas está ligado à competência do gestor. Mas tem muito político que justifica também para assim, nós somos o retrato da sociedade. Não necessariamente quando você já descobriu como e quem deve ser o retratista que faz o seu retrato. O que acontece hoje? Há políticos que não deixam o osso por nada. Passa anos e anos, criaram verdadeiras máquinas de eleição. E os melhores, quem são? Pois é, questionável também. Aí não começa aí, primeiro a questão da família, que eu acho que é legítimo. Família. Né? É a maior confiável. Na hora a hora que a corda arrebenta é o que está mais próximo, pode ajudar. Depois vem o Corpo do Bombeiro. O Corpo do Bombeiro, eu acho que legal isso, uma grande homenagem a essa grande instituição que existe no Brasil, são fantásticos. Antes era o Correio perdeu aí. O Correio nem entra hoje mais. Entra agora. Né?
E realmente não está entrando porque ela justifica também, né? Significa que a população tem sensibilidade. Quando era bom, estava lá. Hoje tem problema, está aí, né? Verdade. Depois vem as igrejas. Mesma questão da família lá no ponto, né? Quando coloca a família, mas eu acho que todo mundo que falou a família lembrou ali do pai, da mãe, do irmão, tá? Não lembrou todo mundo, porque se lembrar de todo mundo... Lembrar do cunhado, da sogra, do cunhado, da sogra, daquele daquele parente que só empresta e nunca devolve e tal. Daquele primo mala. Então, quando ele fez isso, ele foi a ideia da família dele, quem sabe a esposa, os filhos, tal, alguma coisa assim. Mais perto, mais próximo ali. Depois vem as Forças Armadas, né? As Forças Armadas eu acho relativa, ela nunca foi exigida no Brasil, né? Então, será que se for exigida, tá? Não sei se ela chega Deveria muito aí, ser, né? Os meios de comunicação, o que me surpreendeu é os meios de comunicação, que teve aí, ficou em torno de 70%, próximo de 70%, mas ficou superior aos amigos.